Você já deve ter ouvido algum podcast, ou pelo menos ter se deparado com esse termo por aí, que faz referência a uma espécie de programa de rádio contemporâneo. Para alcançar pessoas com mais de 60 anos, que normalmente são ouvintes mais assíduos das rádios, o projeto de extensão podcast Ciência em Prosa 60+, da UFLA, vem proseando mensalmente com esse público sobre as questões científicas que estão presentes em seu dia a dia. Bora saber mais sobre o projeto? O projeto começou a ser idealizado durante a pandemia e, com a aprovação em um edital de fomento da FAPEMIG, nós tivemos a oportunidade de colocá-lo em prática. O principal objetivo do projeto é compartilhar informações científicas que possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas nessa faixa etária. E o que é o podcast Ciência em Prosa 60+? É um programa de entrevista em áudio com uma duração aproximada de 40 minutos e uma periodicidade mensal. O podcast estreou em maio de 2023. A partir de uma perspectiva científica e acessível, todos os episódios dialogam com professores da UFLA sobre diferentes temas. Entre eles está o do 6º episódio, que abordou o tópico chás e plantas medicinais e contou com a participação da Yara, de 67 anos. Foi uma experiência muito gratificante, foi a primeira vez que participei aqui, na UFLA, e pelo tema que é super interessante, pelo menos eu acho. Para mim foi bom demais, sabe? Essa grande oportunidade que eu tive de falar sobre plantas medicinais e ouvir também de pessoas especializadas na área. Achei assim bem claro, bem tranquilo, acrescentou bastante, com certeza, sabe? Algumas plantas que eu só tinha um leve conhecimento e a explicação dos professores aprofundou bastante. Eu posso dizer que acrescentou muita coisa. A participação direta das pessoas com mais de 60 anos tem sido muito enriquecedora. É muito gratificante a gente ver como que os aspectos que eles destacam, as perguntas que eles fazem, dialogam muito bem com o saber científico. E os benefícios de ouvir o que os idosos têm a dizer também são observados por outros envolvidos no projeto. E é uma parte muito bacana, muito interessante, muito especial de ser feita, porque é um momento que a gente tem de conhecer a história, de conhecer a vivência, as experiências dessa pessoa, e é uma oportunidade de troca de saberes, em que a gente aprende com eles e eles também esclarecem as dúvidas embasadas na ciência que eles venham a ter. Essa iniciativa de tornar pública a comunicação científica é um programa extremamente importante, porque ele abre um canal de diálogo com a comunidade e faz com que todo material produzido pela universidade seja levado à comunidade para o seu conhecimento amplo, mas também de receber da comunidade a sua participação, suas dúvidas e sua contribuição. Então, eu considero que é um programa essencial para a própria continuidade da relevância do papel da universidade. Aliás, os ouvintes em casa podem aprender e muito com os episódios. Por exemplo, uma pessoa com mais de 60 anos que está se achando muito esquecida, se ela ouvir o episódio sobre esquecimento, ela vai encontrar informações que permitam a ela avaliar se aqueles esquecimentos que ela está tendo são comuns ou se é melhor ela passar por uma avaliação médica. Quem está pensando em se aposentar, por exemplo, também vai encontrar um episódio que traz aspectos importantes a se considerar nessa fase da vida. Então, esses são alguns exemplos, mas nós tratamos de muitos outros temas que podem trazer contribuições para a vida dessas pessoas. Para atender às demandas e expectativas desse público, a produção dos episódios ainda passa por um longo processo após a seleção de pautas e dos entrevistados. A gravação, por exemplo, conta com a apresentação rotativa de diferentes profissionais da Diretoria de Comunicação da UFLA e com uma importante equipe de produção. Já a próxima etapa, que é a edição, apresenta os seus próprios desafios. Eu acho que o maior desafio que a gente teve, no meu caso, que é a parte técnica, foi verificar qual infraestrutura que precisava para ser gravado o podcast e também qual o workflow, qual o fluxo de trabalho que a gente ia usar
Depois, para facilitar a vida do editor, que apesar de só ter áudio, né, você tem a versão do YouTube que tem imagens ali que ilustram, são correlatas com o tema e tudo mais, né? Com a finalização da edição, os episódios seguem, enfim, para uma ampla divulgação. O podcast Ciência em Prosa 60+, é um programa mensal que é disponibilizado sempre nas últimas segundas-feiras de cada mês. Ele pode ser acessado gratuitamente por todas as pessoas pelas plataformas de áudio Spotify e Deezer, e ele também está disponível no canal da UFLA no YouTube. Ele também é veiculado pela Rádio Universitária 105.7 FM e sempre sai no primeiro domingo de cada mês, às 10 horas da manhã, e nas primeiras terças-feiras de cada mês, às 22 horas. E não podemos deixar de ressaltar a importância de a iniciativa dar voz a um público que muitas vezes acaba sendo invisibilizado. Atualmente, a população com mais de 60 anos, ela já representa cerca de 15% da população brasileira. E segundo o IBGE, a tendência é que essa população cresça ainda mais, em um ritmo acelerado em relação às outras faixas etárias. Ou seja, a perspectiva é que esse público cresça ainda mais. Além disso, a gente percebe uma mudança de perfil das pessoas nessa faixa etária, né? É cada vez mais frequente vermos pessoas com mais de 60 anos muito ativas ainda. Então, o podcast, ele vem contribuir para o dia a dia dessas pessoas, trazendo informações que possam ajudá-las no seu cotidiano. Isso é interessante, né? Porque, afinal de contas, 60+.